Pegue esse dinheiro e desapareça com esse bebê para sempre. Foi a sentença fria que destruiu o coração dela. Sozinha, sem apoio, ela decidiu criar seu filho com coragem. 7 anos depois, em um parque cheio de vida, o destino armou o reencontro. Diante dele, um garoto brincava com o mesmo olhar que via no espelho todas as manhãs. O que você faria? Fugiria? Ou encararia o passado de frente? Você acreditaria no perdão se fosse no lugar dela? Deixe seu like, inscreva-se no canal e comente sua opinião agora. A chuva martelava contra as janelas do escritório luxuoso quando Marcela empurrou a porta pesada de mogno. O cheiro de couro e uísque caro impregnava o ambiente, contrastando com o perfume suave de jasmim que ela usava desde adolescente. Suas mãos tremiam ligeiramente ao alisar o vestido azul marinho, o mesmo que havia comprado para conhecer a família dele. Agora, 3 meses depois, parecia uma armadura insuficiente para a guerra que estava prestes a enfrentar. Rodrigo nem sequer ergueu os olhos dos papéis, espalhados sobre a mesa de vidro. Seus dedos tamborilavam impacientes contra a superfície fria, produzindo um som metálico que ecoava pelo silêncio tenso. A luz amarelada do abajur de cristal criava sombras afiadas em seu rosto, transformando os traços que ela um dia amou em algo irreconhecível. Finalmente, chegou. A voz dele cortou o ar como uma lâmina, sem um pingo da ternura que costumava embalar os sussurros entre os lençóis de seda. Sente-se. Marcela hesitou, sentindo o peso do ultrassom dentro da bolsa. O papel estava amassado de tanto que ela o apertou durante o trajeto até ali, como se pudesse absorver a coragem que precisava através das pontas dos dedos. O barulho dos saltos no piso de mármore soava alto demais, cada passo ecoando como um grito de socorro que ninguém viria a atender. Preciso te contar algo importante. Sua voz saiu mais fraca do que planejara, quase um murmúrio engolido pelo ambiente imenso. Rodrigo finalmente a olhou, mas não havia amor ali. Os olhos castanhos que costumavam brilhar quando a viam agora exibiam uma frieza cortante, como gelo que nunca derrete. Ele recostou na poltrona de couro, cruzou os braços e esperou, como um juiz aguardando uma confissão. Estou grávida, Rodrigo. As palavras escaparam num só fôlego, carregadas de uma mistura de medo e esperança que ela não conseguia esconder. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. O relógio antigo na parede marcava os segundos com um tic-tac implacável, cada som ecoando como uma condenação. Marcela observou o rosto dele em busca de qualquer reação. Um lampejo de alegria, surpresa, até mesmo raiva seria melhor que aquela indiferença gelada. Rodrigo abriu uma gaveta com movimentos calculados, como quem executa um plano já ensaiado 1000 vezes. De dentro, retirou uma pasta de documentos e, por último, um talão de cheques. O barulho do papel sendo rasgado perfurou o silêncio como um tiro, fazendo Marcela dar um sobressalto involuntário. 2 milhões de reais, ele disse, preenchendo o cheque com a mesma naturalidade de quem assina um recibo de entrega. É mais do que suficiente para resolver esse inconveniente. A palavra inconveniente caiu como um martelo sobre o coração dela. Marcela sentiu o mundo girar, as pernas ficarem bambas. Apoiou-se no encosto da cadeira, tentando processar o que acabara de ouvir. O cheiro do perfume masculino dele, que antes a deixava tonta de desejo, agora a enjoava. Você não pode estar falando sério. Sua voz tremeu, mas havia uma força crescendo dentro dela, uma proteção feroz que nunca soubera que possuía. Rodrigo rasgou o cheque do talão com um movimento seco e o empurrou pela mesa até ela. O papel deslizou pelo vidro com um sussurro quase imperceptível, parando bem diante dos olhos dela. Os números pareciam dançar na sua frente. 2 milhões.
Uma fortuna que poderia mudar sua vida inteira, comprar uma casa, garantir segurança por anos. Estou sendo mais que generoso. Ele se levantou, caminhando até a janela onde a chuva continuava sua dança furiosa. Você pega esse dinheiro, resolve a situação e desaparece. Simples assim. Resolver a situação, Marcela repetiu incrédula. Está falando do nosso filho. Não existe nosso filho. Rodrigo virou-se bruscamente, os olhos flamejando de irritação. Existe um erro que precisa ser corrigido antes que vire um problema maior. As lágrimas queimaram os olhos dela, mas Marcela se recusou a deixá-las cair. Não ali, não na frente dele. Pegou o cheque com dedos trêmulos, sentindo o peso do papel como se fossem correntes. Por um momento, imaginou como seria fácil aceitar. 2 milhões. Nunca mais precisaria se preocupar com dinheiro. Poderia viajar, estudar, fazer tudo o que sempre sonhou. Mas então sentiu algo diferente no ventre, um formigamento sutil que a fez colocar a mão sobre a barriga ainda lisa. Ali dentro crescia uma vida, uma pessoa. Alguém que dependia dela para existir, para ter uma chance no mundo. Você está louco se pensa que vou aceitar isso. Marcela rasgou o cheque ao meio, depois em 4, depois em 8 pedaços pequenos que espalhou sobre a mesa como confete amargo. O rosto de Rodrigo se contraiu numa expressão de fúria que ela nunca havia visto antes. Ele avançou 2 passos na direção dela, os punhos cerrados, as veias do pescoço saltadas como cordas tensas. Você não sabe com quem está mexendo. A voz dele saiu rouca, perigosa. Não vou deixar uma aventura de 3 meses destruir tudo pelo que trabalhei a vida inteira. Aventura? A palavra saiu como um tapa. Você disse que me amava. Disse que eu era especial, diferente de todas as outras. E você acreditou? Rodrigo riu, um som cruel que ecoou pelas paredes. Uma professora de escola pública achando que conquistou um dos homens mais ricos da cidade? Que conto de fadas é esse? Cada palavra era uma punhalada, abrindo feridas que ela nem sabia que podia sentir. Marcela engoliu o grito que queria soltar, transformou a dor em combustível. Se levantou da cadeira com uma dignidade que não sabia possuir, endireitou os ombros e olhou nos olhos dele uma última vez. Você vai se arrepender disso pelo resto da vida. Sua voz saiu firme agora, carregada de uma promessa que nem ela mesma entendia completamente. E quando se arrepender, vai ser tarde demais. Marcela virou as costas e caminhou em direção à porta, cada passo ecoando como uma declaração de guerra. Não olhou para trás quando ele gritou o seu nome. Não parou quando ouviu o barulho de algo sendo atirado contra a parede. Desceu os 20 andares no elevador espelhado, observando seu reflexo multiplicado infinitas vezes, cada imagem mostrando uma mulher diferente daquela que havia subido meia hora antes. A chuva a recebeu na saída do prédio como um batismo gelado. Marcela não correu para se proteger. Deixou que cada gota lavasse as lágrimas, que finalmente se permitiu chorar, misturando sal e água da chuva num ritual de purificação que ela não planejou, mas precisava. Ali, encharcada na calçada de uma das avenidas mais caras da cidade, colocou a mão sobre o ventre e fez uma promessa silenciosa. Nós vamos ficar bem. Eu prometo que vamos ficar bem. O vento balançava as árvores ao redor, como se o próprio mundo conspirasse para testemunhar o nascimento de uma nova mulher, uma mãe. O apartamento de 2 quartos no bairro Operário cheirava a tinta fresca e esperança. Marcela passou a mão pela parede recém-pintada de amarelo claro, uma cor que escolhera para espantar as sombras que insistiam em persegui-la desde aquela tarde terrível no escritório. 3 semanas haviam se passado e a barriga ainda não mostrava sinais da vida que crescia lá dentro, mas ela já sentia cada mudança no corpo como pequenos milagres diários.
O enjoo matinal havia se tornado sua companhia mais fiel. Toda manhã, às 6 em ponto, acordava com aquela sensação de estômago revirado, corria para o banheiro e abraçava o vaso sanitário como se fosse um confessor silencioso. Depois, lavava o rosto com água gelada, olhava no espelho e sussurrava as mesmas palavras. Mais um dia, meu amor. Vamos conquistar mais um dia. Seus dedos tremeram ligeiramente enquanto abria o envelope da escola onde trabalhava. A carta de demissão estava ali, seca e definitiva como uma sentença. Corte de gastos, dizia a justificativa oficial. Mas Marcela sabia a verdade. A diretora havia descoberto sobre a gravidez e decidido que uma mãe solteira não era a imagem que a instituição queria transmitir. Hipócritas! Murmurou, amassando o papel com força suficiente para que as unhas deixassem marcas na palma da mão. O telefone tocou, cortando o silêncio pesado do apartamento. Era Beatriz, sua melhor amiga desde a faculdade, a única pessoa no mundo que conhecia toda a história. Como você está se sentindo hoje? A voz preocupada de Bia trouxe um calor instantâneo ao peito de Marcela. Enjoada, desempregada e com saudade de uma vida que nunca existiu de verdade. Marcela se jogou no sofá usado que comprara numa liquidação, sentindo as molas protestarem sob seu peso. Mas estamos vivos. Estamos? Eu e o bebê. Marcela sorriu pela primeira vez em dias, colocando a mão sobre a barriga numa carícia instintiva. Comecei a falar no plural. Acho que estou oficialmente louca. Ou oficialmente mãe. Bia riu do outro lado da linha. Tenho uma proposta para você. Minha cunhada está procurando alguém para dar aulas particulares para os filhos dela. Paga bem, horário flexível. Interessada? Marcela fechou os olhos, sentindo lágrimas de alívio ameaçarem escapar. O universo ainda tinha pequenas gentilezas reservadas para ela. Muito interessada. 2 horas depois, estava parada em frente a uma casa de classe média, no bairro Jardins, muito diferente da mansão onde Rodrigo morava, mas aconchegante de um jeito que ela nunca experimentara. O portão de ferro pintado de verde tinha pequenos desenhos de flores que pareciam ter sido feitos por mãos infantis. O jardim, embora simples, estava bem cuidado, com rosas amarelas que perfumavam todo o ar ao redor. Dona Carmen a recebeu com um sorriso que chegava aos olhos, oferecendo café e biscoitos caseiros que cheiravam a canela e carinho materno. Era uma mulher de 50 e poucos anos, cabelos grisalhos presos num coque frouxo, mãos calejadas que contavam histórias de trabalho honesto. 2 crianças, 8 e 10 anos, explicou, enquanto Marcela saboreava o café mais gostoso que tomara em semanas. O Pedro está com dificuldade em matemática e a Luísa precisa de reforço em português. São bons meninos, só precisam de um pouco mais de atenção. Durante a conversa, Marcela sentiu algo estranho no estômago. Não era enjoo dessa vez. Era uma sensação quente, como se uma pequena borboleta tivesse acordado lá dentro. Colocou a mão sobre o ventre discretamente, tentando entender o que estava acontecendo. Você está bem, querida? Dona Carmen notou o gesto. Sim, eu... Marcela hesitou por um momento, depois decidiu ser honesta. Estou grávida, de 3 meses. Se isso for um problema... Problema? Dona Carmen gargalhou, um som tão caloroso que fez o apartamento inteiro parecer mais luminoso. Minha filha, isso é uma bênção. Criança traz sorte para casa. Quando meus netos souberam que ia ter um bebê por perto, ficaram mais animados que no Natal. As lágrimas que Marcela vinha segurando há semanas finalmente escaparam. Não eram lágrimas de tristeza ou desespero. Eram de gratidão pura, do tipo que limpa a alma e renova as forças. Dona Carmen se levantou imediatamente, rodeou a mesa e a abraçou com o tipo de carinho que só mães sabem dar. Chora, querida. Chora tudo o que precisar.
Depois a gente ergue a cabeça e segue em frente. Naquela tarde, Marcela conheceu Pedro e Luísa. O menino, tímido mas esperto, tinha olhos curiosos que brilhavam quando ela explicava os problemas de matemática de um jeito diferente do que ele estava acostumado. Luísa, mais extrovertida, logo perguntou sobre o bebê com a franqueza típica das crianças. Vai ser menino ou menina? Ainda não sei. Marcela sorriu, sentindo aquela sensação estranha no ventre mais uma vez. Mas seja o que for, vai ser muito amado. Posso ajudar a escolher o nome? Os olhos de Luísa brilharam com entusiasmo. Claro que pode. Caminhando de volta para casa no final da tarde, Marcela sentiu algo diferente no ar. O céu estava pintado de tons de laranja e rosa, e a brisa carregava o cheiro de flores que não conseguia identificar. Parou num banco da praça próxima ao seu apartamento e simplesmente respirou. Colocou ambas as mãos sobre a barriga e começou a conversar em voz baixa, como se o bebê pudesse ouvir cada palavra. Hoje foi um dia bom, sabia? Sussurrou. Conhecemos pessoas gentis, conseguimos um trabalho e acho que você se mexeu pela primeira vez. Ou foi só minha imaginação? Como resposta, sentiu novamente aquela sensação sutil, como bolinhas subindo à superfície de um lago calmo. Dessa vez, tinha certeza. Era real. Foi você, riu baixinho, olhando para o céu que escurecia lentamente. Está me dizendo que está tudo bem, não é? Uma lágrima solitária escorreu pela bochecha, mas era diferente de todas as outras que havia chorado nas últimas semanas. Era uma lágrima de alegria misturada com esperança, temperada com a determinação feroz de uma mãe que acabava de sentir seu filho se mover pela primeira vez. Sabe de uma coisa? Continuou falando, ignorando os olhares curiosos dos passantes. Talvez seu pai tenha feito o pior favor da vida dele para nós dois, porque agora eu sei que posso fazer qualquer coisa, superar qualquer obstáculo, se for por você. A noite caiu devagar, pontilhada de estrelas que pareciam piscar em aprovação. Marcela ficou ali mais alguns minutos, sentindo o movimento suave do bebê como uma conversa secreta entre mãe e filho, uma promessa mútua de que, acontecesse o que acontecesse, eles enfrentariam juntos. Quando finalmente se levantou para ir para casa, sentiu-se diferente. Não era mais a mulher desesperada que havia saído chorando debaixo da chuva semanas atrás. Era uma mãe. E mães, ela estava descobrindo, eram capazes de milagres quando o amor estava em jogo. O choro agudo rasgou o silêncio da madrugada como um alarme urgente, fazendo Marcela despertar instantaneamente. Seus pés descalços tocaram o chão frio do apartamento antes mesmo que ela terminasse de abrir os olhos completamente. 6 meses depois do nascimento de Gabriel, seu corpo já havia desenvolvido aquele instinto maternal que a fazia acordar segundos antes do primeiro grito do bebê. Já vou, meu amor. Mamãe está aqui. Sua voz saiu rouca de sono, mas carregada de uma ternura que crescia a cada dia. O quarto do bebê era pequeno, mas cada centímetro havia sido pensado com carinho. As paredes amarelas que ela pintara durante a gravidez agora abrigavam desenhos infantis coloridos, presentes de Luísa e Pedro, que haviam se tornado irmãos mais velhos honorários. O berço de madeira clara, comprado numa liquidação e restaurado com suas próprias mãos, ocupava o centro do cômodo como um trono real. Gabriel estava vermelho de tanto chorar, os punhinhos cerrados balançando no ar, como se lutasse contra algo invisível. Seus cabelos escuros grudavam na testa suada, e aqueles olhos castanhos, exatamente iguais aos do pai, brilhavam úmidos de lágrimas. Que foi, príncipe? Está com fome de novo? Marcela o pegou no colo com o cuidado de quem manuseia um tesouro frágil. O cheiro de bebê, uma mistura de talco, leite e pele macia, a envolveu como um abraço quente.
Enquanto amamentava sentada na cadeira de balanço que Dona Carmen havia dado de presente, Marcela observou pela janela as primeiras luzes do amanhecer pintando o céu de tons dourados. Eram 5:30 da manhã. Em 1 hora, precisaria estar vestida e pronta para mais um dia de aulas particulares. Os últimos 2 anos haviam sido uma montanha-russa de desafios que ela jamais imaginou conseguir superar. Trabalhar como professora particular enquanto criava Gabriel sozinha exigia uma força que ela descobriu possuir apenas quando não tinha outra escolha. Suas mãos, antes macias e cuidadas, agora exibiam pequenos calos de tanto carregar, limpar e cuidar. Mas eram mãos de uma guerreira. "Mamãe precisa trabalhar hoje, Gabriel", sussurrou enquanto ele sugava com avidez, os olhinhos começando a pesar de sono. "Mas Dona Rosa vai cuidar de você com muito carinho, como sempre faz." Dona Rosa era a vizinha do apartamento ao lado, uma senhora de 70 anos que havia perdido o marido no ano anterior e encontrara em Gabriel um novo propósito de vida. Cuidava do menino com tanta dedicação quanto se fosse seu próprio neto, e recusava-se categoricamente a aceitar qualquer pagamento além de um almoço caseiro nos fins de semana. "Aquele menino é puro açúcar", sempre dizia, balançando Gabriel nos braços enquanto cantarolava velhas canções de ninar. "Me faz lembrar do meu falecido quando era criança." Depois de colocar Gabriel de volta no berço, já profundamente adormecido, Marcela tomou um banho rápido e se vestiu para mais um dia de trabalho. No espelho do banheiro, observou as mudanças que a maternidade havia trazado ao seu rosto. As olheiras eram quase permanentes, mas havia algo diferente em seus olhos. Uma determinação que não existia antes. Uma força que vinha de um lugar profundo que ela nem sabia que possuía. O cabelo, que antes mantinha sempre impecável, agora vivia preso num rabo de cavalo prático. As roupas haviam sido trocadas por peças mais simples, fáceis de lavar e que não importava se ficassem manchadas de leite ou papinha. Mas havia uma beleza diferente ali. A beleza de uma mulher que havia encontrado seu verdadeiro propósito. Às 7 em ponto, estava na casa dos Santos para a primeira aula do dia. A família havia se mudado para um apartamento maior no centro da cidade, e Marcela agora atendia 5 alunos diferentes, criando uma rotina que a mantinha ocupada das 7 da manhã às 5 da tarde. "Bom dia, professora Marcela!" A voz animada de Júlia, uma menina de 9 anos com dificuldades em matemática, a recebeu na porta. "Consegui fazer todos os exercícios que você passou." Durante a aula, enquanto explicava frações de uma maneira que fazia os olhos de Júlia brilharem de compreensão, Marcela sentiu aquela satisfação profunda que só a educação conseguia proporcionar. Cada "agora eu entendi" era como um pequeno milagre, uma prova de que estava fazendo a diferença na vida daquelas crianças. "Você tem um dom especial", disse a mãe de Júlia quando a aula terminou. "Minha filha nunca gostou de matemática, mas agora chega em casa animada para fazer as lições." No intervalo entre uma aula e outra, Marcela sempre ligava para Dona Rosa para saber como Gabriel estava. Aos 2 anos, ele já falava algumas palavras e tinha uma personalidade forte que a fazia rir todos os dias. "Mamãe!" Sua voz pelo telefone era como música. "Cadê mamãe?" "Mamãe está trabalhando, meu amor. Daqui a pouco volto para casa e vamos brincar juntos." "Brincar bola!" Gabriel batia palmas do outro lado da linha, e Marcela conseguia visualizar perfeitamente seus olhinhos brilhando de alegria. À tarde, na casa da família Oliveira, aconteceu algo que a fez parar e refletir sobre o caminho que havia escolhido. Estava ajudando Ricardo, um adolescente de 15 anos com o ensino médio, quando ele fez uma pergunta que a pegou desprevenida. "Professora, você se arrepende de ter tido seu filho tão nova?" Marcela pausou por um momento, caneta suspensa no ar. A pergunta havia surgido durante uma redação sobre escolhas que mudam nossas vidas,
e ela percebeu que Ricardo estava genuinamente curioso sobre sua história. Por que está perguntando isso? Minha irmã está grávida aos 16. Ele baixou os olhos. Meus pais estão furiosos, dizendo que ela arruinou a vida. Mas quando vejo você, parece que deu tudo certo. Marcela sentou-se ao lado dele, escolhendo cuidadosamente as palavras. Ali estava uma oportunidade de fazer uma diferença real na vida de duas pessoas. Não vou mentir para você, Ricardo. Foi a coisa mais difícil que já fiz na vida. Sua voz saiu suave, mas firme. Houve noites em que chorei de cansaço, dias em que não sabia se conseguiria pagar o aluguel. Mas sabe o que aprendi? Ricardo ergueu os olhos, prestando atenção total. Aprendi que somos mais fortes do que imaginamos. E que o amor verdadeiro, não enfraquece a gente. Ele nos torna invencíveis. Quando chegou em casa naquela noite, Gabriel correu para seus braços com aquela energia inesgotável de criança de 2 anos. Seu sorriso era como o sol depois de uma tempestade, capaz de apagar qualquer cansaço ou preocupação. Mamãe, brincar! Eles brincaram no chão da sala pequena até a hora do banho. Gabriel ria alto quando ela fazia vozes engraçadas para os brinquedos, batia palmas quando ela cantava músicas infantis e grudava nela como se temesse que fosse desaparecer de novo. Durante o banho, enquanto Gabriel brincava com seus patinhos de borracha, Marcela observou cada detalhe do rosto do filho, os cabelos escuros que se enrolavam quando molhados, as bochechas redondas e rosadas, o formato dos olhos que era inegavelmente igual ao do pai. Mamãe te ama mais que tudo no mundo, sussurrou envolvendo-o numa toalha fofinha. E sempre, sempre vou cuidar de você. Naquela noite, depois de colocar Gabriel para dormir, Marcela se sentou à mesa da cozinha para organizar as contas do mês. Os números eram apertados, como sempre, mas davam para cobrir todas as despesas básicas. Tinha conseguido até economizar um pouco para o fundo de emergência que havia criado. Pegou uma foto que guardava na carteira. Gabriel no seu primeiro aniversário, sorrindo com o rostinho lambuzado de bolo de chocolate. Naquele sorriso, via toda a prova de que havia feito as escolhas certas. Difíceis, sim, mas certas. Nós conseguimos, Gabriel, sussurrou para a foto. Estamos conseguindo. Lá fora, a cidade dormia. Mas dentro daquele apartamento pequeno e cheio de amor, uma mãe e seu filho construíam dia após dia uma história de coragem que nem eles mesmos sabiam quão poderosa se tornaria. O Parque Ibirapuera despertava lentamente sob o sol morno de sábado de manhã. O cheiro de grama molhada do orvalho misturava-se com o aroma doce dos churros que o vendedor ambulante preparava próximo ao portão principal. Crianças corriam pelos gramados verdejantes, enquanto seus pais conversavam nos bancos de madeira, criando uma sinfonia de risos e vozes que ecoava entre as árvores centenárias. Rodrigo ajustou os óculos escuros e verificou o relógio de pulso pela 3ª vez em 5 minutos. 10 horas em ponto. Sua sobrinha Sofia havia insistido tanto para virem ao parque que ele não conseguiu recusar, embora preferisse estar fechado no escritório, revisando contratos como fazia todos os sábados há anos. Tio Rodrigo, olha os pássaros. Sofia apontou animadamente para um grupo de bem-te-vis que saltitavam próximo ao lago artificial. Aos 5 anos, ela tinha aquela energia contagiante que fazia qualquer adulto se sentir simultaneamente exausto e renovado. São bem-te-vis, princesa. Ele sorriu, genuinamente surpreso por lembrar-se do nome. Seu pai costumava me ensinar sobre pássaros quando éramos crianças. Nos últimos 7 anos, desde a morte do irmão mais novo em um acidente de carro, Rodrigo havia se tornado uma espécie de figura paterna para Sofia. A cunhada, Marina, trabalhava como enfermeira em turnos duplos para sustentar a filha.
E ele tentava compensar a ausência, preenchendo os fins de semana com atividades que uma criança de 5 anos considerasse divertidas. Posso brincar no playground? Sofia puxou a manga da camisa social dele, deixando pequenas marcas de suor das mãozinhas ansiosas. Claro, mas fica onde eu possa te ver, combinado? Rodrigo escolheu um banco com sombra suficiente e uma visão clara dos brinquedos. Tirou o celular do bolso para verificar e-mails, mas algo chamou sua atenção antes mesmo que pudesse desbloquear a tela. Do outro lado do parque, próximo ao escorregador azul, uma criança corria com uma energia que fez seu peito apertar de forma inexplicável. Era um menino de cabelos escuros e encaracolados, que não deveria ter mais que 7 anos. Mas movia-se com uma coordenação impressionante para a idade. Chutava uma bola pequena de borracha enquanto corria, fazendo embaixadinhas com uma habilidade que arrancava aplausos de outras crianças ao redor. Mas não era a habilidade do garoto que havia chamado sua atenção. Era o jeito como ele sorria. Rodrigo sentiu um arrepio percorrer a espinha, como se alguém tivesse aberto uma janela em um dia frio. Aquele sorriso... Ele conhecia aquele sorriso. Via-o no espelho todas as manhãs quando era criança, antes que a vida e os negócios endurecessem suas feições. Sua mãe costumava dizer que ele tinha um sorriso de travessuras. E era exatamente isso que via no rosto do menino desconhecido. Coincidência, murmurou para si mesmo, mas não conseguiu desviar o olhar. O garoto tropeçou e caiu de joelhos na grama, arranhando ligeiramente o joelho direito. Rodrigo se preparou para ver lágrimas, como esperaria de qualquer criança naquela situação. Mas o menino simplesmente se levantou, examinou o machucadinho com curiosidade científica e voltou a correr como se nada tivesse acontecido, igual ao pai. Rodrigo sussurrou, lembrando-se de como reagia exatamente da mesma forma quando se machucava durante as brincadeiras na infância. Uma mulher se aproximou do menino correndo, claramente preocupada com a queda. Rodrigo não conseguiu ver o rosto dela de onde estava, apenas os cabelos castanhos presos em um rabo de cavalo e um vestido florido simples que dançava com seus movimentos apressados. Ela se ajoelhou ao lado do garoto, limpou o joelhinho com um lenço e depositou um beijo suave no local machucado. O menino riu alto, um som cristalino que chegou até Rodrigo mesmo com a distância, e abraçou a mulher com força antes de voltar a brincar. Era um gesto tão natural, tão cheio de amor genuíno, que fez algo estranho acontecer no peito de Rodrigo. Uma sensação que ele não experimentava há anos. Saudade de algo que nunca teve. "Tio Rodrigo, venha empurrar o balanço!" Sofia gritou do playground, interrompendo seus pensamentos. Ele se levantou relutantemente, mas não antes de tentar memorizar cada detalhe do menino que havia despertado sua curiosidade. A altura, o jeito de andar, a cor dos cabelos. Havia algo ali que o incomodava profundamente, como uma música na ponta da língua que não conseguia lembrar. Enquanto empurrava Sofia no balanço, contando histórias inventadas sobre princesas e dragões para mantê-la entretida, Rodrigo continuava observando o garoto discretamente. O menino agora brincava de pega-pega com outras crianças, sempre rindo, sempre no centro da diversão. Tinha aquela naturalidade para liderar que Rodrigo reconhecia em si mesmo quando criança. "Tio, você está prestando atenção na história?" Sofia reclamou, notando que ele havia parado de empurrar o balanço. "Desculpa, princesa. Estava pensando em uma coisa do trabalho. No sábado, mamãe disse que sábado é dia de descansar. Sua mãe está certa." Rodrigo sorriu, voltando a empurrar o balanço com mais atenção. "Continue me contando sobre a princesa corajosa." Mas mesmo tentando se concentrar na sobrinha, seus olhos continuavam sendo atraídos para o menino. Havia algo na postura dele, no jeito como gesticulava enquanto falava com os amigos, que acionava alarmes em sua memória. Era como olhar para uma versão em miniatura de si mesmo, mas uma versão mais feliz,
mas livre. De repente, a bola que o garoto chutava rolou em direção ao banco, onde Rodrigo havia estado sentado. O menino correu atrás dela, passando a poucos metros de onde ele estava com Sofia. Foi então que aconteceu. Por um breve momento, os olhos do garoto encontraram os seus. Rodrigo sentiu o mundo parar. Aqueles olhos castanhos, da cor de mel escuro, eram idênticos aos que via no espelho toda manhã. A mesma forma amendoada, as mesmas sobrancelhas expressivas, até a pequena pintinha dourada na íris esquerda, que sua mãe sempre dizia ser a marca registrada da família. O menino sorriu educadamente, um sorriso tímido, mas genuíno, antes de pegar a bola e correr de volta para os amigos. Mas aqueles poucos segundos de contato visual foram suficientes para fazer o coração de Rodrigo disparar de uma forma que ele não conseguia explicar. Tio Rodrigo, você está bem? Ficou muito pálido. Sofia havia parado de balançar e o observava com preocupação. Estou bem, princesa. Sua voz saiu mais rouca do que pretendida. Que tal tomarmos um sorvete? Enquanto compravam picolés no carrinho próximo ao lago, Rodrigo não conseguia tirar os olhos do menino. Agora, ele brincava na gangorra com uma garotinha ruiva, subindo e descendo em um ritmo que fazia os cabelos escuros dançarem no vento. A cada gargalhada, a cada gesto, a semelhança ficava mais óbvia e perturbadora. Como você se chama, queridinho? Rodrigo ouviu uma senhora perguntar ao garoto quando ele se aproximou para beber água na fonte próxima. Gabriel. A resposta veio clara e orgulhosa. Gabriel Santos Silva. Santos Silva. Rodrigo quase derrubou o sorvete. Santos era o sobrenome de solteira de Marcela. O estômago dele se contraiu violentamente, como se tivesse recebido um soco. 7 anos. Gabriel aparentava ter cerca de 7 anos. As contas começaram a se formar em sua mente contra sua vontade. 7 anos atrás, ele havia forçado Marcela a escolher entre R$ 2 milhões e a gravidez. Ela havia escolhido a gravidez. E agora, ali estava um menino que parecia uma versão em miniatura dele mesmo, com a idade exata que teria se... Não pode ser, sussurrou, sentindo o suor frio escorrer pelas costas, apesar do calor do dia. O que não pode ser, tio? Sofia lambeu o picolé de coco, completamente alheia ao turbilhão que se formava na mente do tio. Nada, princesa. Vamos sentar um pouco? Rodrigo guiou Sofia para um banco com visão direta do playground, fingindo interesse nas histórias que ela contava sobre a escola, enquanto observava cada movimento de Gabriel. Quanto mais olhava, mais evidentes ficavam as semelhanças. O jeito de franzir as sobrancelhas quando concentrado, a forma como inclinava a cabeça para o lado quando escutava algo interessante, a maneira determinada com que perseguia a bola quando ela rolava para longe. Era como assistir a um filme de sua própria infância, mas protagonizado por uma criança que oficialmente não deveria existir. A mulher que estava com Gabriel se aproximou, chamando-o para irem embora. Rodrigo sentiu o pulso acelerar quando finalmente pôde ver o rosto dela claramente. Marcela, 7 anos mais velha, com algumas linhas de expressão ao redor dos olhos e um ar de maturidade que não possuía quando se conheceram, mas inegavelmente Marcela. Ela usava pouca maquiagem, o cabelo estava mais curto e prático, e havia uma força em sua postura que ele não lembrava de antes. Mas era ela. Gabriel, vamos, amor. Prometemos visitar a vovó Rosa hoje à tarde. Sua voz chegou até ele, carregada pelo vento, e Rodrigo sentiu um nó na garganta. Mais 5 minutos, mamãe. Por favor? Você já disse mais 5 minutos 3 vezes. Marcela riu, e o som fez algo se quebrar dentro do peito de Rodrigo. Vamos, que no caminho compramos aquele pão doce que você gosta. Gabriel suspirou dramaticamente, mas obedeceu. Pegou a mochila pequena e a garrafa de água,
deu tchauzinho para os amigos e caminhou ao lado da mãe em direção à saída do parque. Rodrigo os observou se afastarem, incapaz de se mover. A cada passo que davam, mais real se tornava a possibilidade que ele tentava negar. Aquele menino, aquele garoto que ria como ele rira na infância, que tinha seus olhos, seus gestos, sua teimosia, era seu filho, o filho que ele havia rejeitado, o filho para quem oferecera 2 milhões de reais para que deixasse de existir, o filho que crescera sem pai enquanto ele construía um império empresarial, achando que havia tomado a decisão certa. Tio Rodrigo, por que está chorando? Sofia havia terminado o picolé e observava com curiosidade as lágrimas que escorriam pelo rosto dele sem que percebesse. Rodrigo passou a mão pelos olhos rapidamente, tentando se recompor. Mas algo havia se rompido dentro dele, algo que havia mantido cuidadosamente guardado por 7 anos. A realidade do que havia perdido, do que havia rejeitado, caía sobre ele como uma avalanche. Estou bem, princesa. Só entrou um cisco no olho. Mentiu, pegando-a no colo. Que tal voltarmos para casa? Enquanto caminhavam em direção ao carro, Rodrigo olhou por cima do ombro uma última vez. Marcela e Gabriel já haviam desaparecido entre as árvores, mas a imagem deles juntos, ela protegendo-o, ele confiando completamente nela, estava gravada em sua retina. 7 anos. 7 anos de sábados no escritório, enquanto seu filho crescia sem ele. 7 anos de negócios e contratos, enquanto perdia os primeiros passos, as primeiras palavras, os primeiros sorrisos. 7 anos de se convencer de que havia feito a escolha certa. Agora, dirigindo pelas ruas de São Paulo com Sofia cantarolando no banco de trás, Rodrigo sabia que havia cometido o maior erro da sua vida. E talvez fosse tarde demais para consertá-lo. O escritório de Rodrigo havia se transformado numa prisão dourada nas 2 semanas que se seguiram ao encontro no parque. As paredes de vidro que antes simbolizavam seu sucesso, agora pareciam aquários transparentes onde ele nadava em círculos, sufocado por pensamentos que se recusavam a dar-lhe paz. O cheiro do café caro que a secretária trazia todas as manhãs agora o enjoava, lembrando-o do café doce que Marcela costumava preparar quando ainda acreditava em finais felizes. Havia contratado um investigador particular na segunda-feira seguinte ao encontro no parque. Marcos Freitas era discreto, eficiente e caro. Exatamente o tipo de profissional que Rodrigo precisava para confirmar o que seu coração já sabia, mas sua mente ainda lutava para aceitar. O relatório chegou numa manhã chuvosa de quinta-feira, entregue pessoalmente por Marcos em um envelope pardo que pesava como chumbo entre os dedos de Rodrigo. As mãos tremeram ligeiramente quando ele o abriu, espalhando fotografias e documentos sobre a mesa de vidro como peças de um quebra-cabeças que ele temia montar. Gabriel Santos Silva, nascido em 15 de março de 2017, às 14h32, na maternidade Santa Casa. A voz de Marcos era profissional, mas Rodrigo detectou um tom de desconforto nas palavras. Mãe, Marcela Santos Silva. Pai, não informado na certidão de nascimento. As fotografias mostravam Gabriel em diferentes momentos, saindo da escola de mãos dadas com Marcela, brincando no parquinho próximo ao apartamento onde moravam, rindo enquanto tomava sorvete numa praça. Em cada imagem, o garoto irradiava uma felicidade genuína que fez o peito de Rodrigo se contrair dolorosamente. Tem certeza de que é... Rodrigo começou a perguntar, mas as palavras morreram em sua garganta quando Marcos colocou uma última foto sobre a mesa. Era Gabriel olhando diretamente para a câmera, com aquele sorriso travesso que Rodrigo conhecia tão bem. Ao lado, uma foto de Rodrigo na mesma idade, retirada dos arquivos de família que Marcos havia conseguido. A semelhança não era apenas notável,
Era inegável, perturbadora, como se alguém tivesse usado uma máquina do tempo para capturar a mesma pessoa em dois momentos diferentes da história. O DNA confirmaria com 100% de certeza, mas Marcos fez uma pausa significativa. Acredito que já temos certeza suficiente. Depois que o investigador foi embora, Rodrigo ficou sozinho com as fotografias espalhadas sobre a mesa. Pegou uma delas, Gabriel empinando pipa numa tarde ensolarada, a língua de fora em concentração total, e sentiu algo se quebrar definitivamente dentro do peito. Aquele era seu filho, o filho que rejeitara antes mesmo de nascer. O filho que crescera sem saber que tinha um pai vivo, rico o suficiente para dar-lhe tudo o que quisesse, mas orgulhoso demais para reconhecer o próprio erro. O telefone tocou, interrompendo o turbilhão de emoções. Era a secretária, informando sobre uma reunião importante com investidores japoneses. Rodrigo olhou para a agenda lotada na tela do computador. Reuniões, jantares de negócios, conferências, e de repente tudo aquilo pareceu vazio, sem sentido, como peças de um jogo que ele não queria mais jogar. Cancele tudo, disse numa voz que não reconheceu como sua. Cancele o resto da semana. Nos dias que se seguiram, Rodrigo se viu fazendo algo que não fazia há anos, caminhando pelas ruas de São Paulo sem destino, observando pais e filhos nas praças, prestando atenção em detalhes da vida cotidiana que sempre ignorara em sua corrida incessante pelo sucesso. Passou em frente à escola, onde Gabriel estudava 3 vezes, sempre do outro lado da rua, escondido atrás dos óculos escuros e do capuz do casaco. Via o menino saindo de mãos dadas com Marcela, pulando poças d'água ou parando para observar cachorros que passavam. Em cada gesto, reconhecia traços de si mesmo, mas também algo mais, uma leveza, uma alegria espontânea que ele havia perdido em algum ponto da vida adulta. Na 4ª tentativa de vigília, aconteceu algo que mudou tudo. Gabriel tropeçou na calçada irregular em frente à escola, derrubando todo o conteúdo da mochila no chão molhado. Lápis, borracha, cadernos e uma pequena bola de futebol se espalharam pela calçada, enquanto outras crianças passavam correndo, algumas parando para ajudar, outras simplesmente ignorando a cena. Rodrigo viu Marcela se abaixar para ajudar o filho a recolher os pertences, mas havia algo diferente em seus movimentos. Ela se movia mais devagar que o normal, apoiando-se numa das mãos enquanto recolhia os objetos com a outra. Quando se levantou, Rodrigo notou que ela pressionou rapidamente a mão sobre o lado direito das costas, numa expressão momentânea de dor que tentou esconder do filho. Gabriel, alheio ao desconforto da mãe, tagarelava animadamente sobre algo que havia acontecido na aula de educação física. Marcela sorria e acenava com a cabeça nos momentos certos, mas Rodrigo, observando atentamente, podia ver o cansaço em seus olhos, a forma como ela se esforçava para manter a energia necessária para acompanhar o entusiasmo do filho. Naquele momento, uma verdade dolorosa se cristalizou em sua mente. Marcela estava criando Gabriel sozinha há 7 anos. Trabalhando, cuidando, educando, sustentando, tudo sem nenhuma ajuda, sem nenhum apoio, carregando um peso que deveria ser dividido com ele. Rodrigo seguiu-os a uma distância segura, observando como eles paravam no mercadinho da esquina. Através da vitrine, viu Gabriel apontar animadamente para um brinquedo novo na prateleira. Um carrinho de controle remoto que custava cerca de R$ 50. Viu Marcela verificar a carteira, contar algumas notas e balançar a cabeça negativamente com um sorriso triste. Talvez no mês que vem, amor. Ele conseguiu ouvir através da porta aberta. Quando a mamãe receber o pagamento das aulas extras, Gabriel não fez birra nem insistiu. Simplesmente deu de ombros e sugeriu que comprassem o pão de açúcar de sempre. A maturidade do garoto,
Sua capacidade de aceitar limitações sem dramas partiu o coração de Rodrigo de uma forma que ele não sabia ser possível. R$ 50. O preço de um almoço simples para Rodrigo equivalia ao sonho de seu filho. Um sonho que Marcela não podia realizar naquele momento. Rodrigo entrou na loja assim que eles saíram e comprou o carrinho, junto com outros brinquedos que imaginou que Gabriel pudesse gostar. Mas quando chegou ao caixa com os braços cheios de presentes, parou abruptamente. Como entregaria aquilo? Como se apresentaria depois de 7 anos de ausência? Que direito tinha de aparecer de repente na vida deles com presentes caros, como se dinheiro pudesse compensar anos de abandono? Deixou tudo no balcão e saiu da loja de mãos vazias, sentindo-se mais perdido do que nunca. Naquela noite, sentado na varanda de seu apartamento luxuoso com vista para a cidade, Rodrigo ligou para Marina, sua cunhada. Precisava conversar com alguém, e ela era a única pessoa que conhecia sua capacidade de ser melhor do que aparentava. Rodrigo, que surpresa! É tudo bem? Sofia está dormindo já, mas... Não é sobre Sofia. Ele interrompeu, a voz rouca de emoção contida. Marina, você se lembra daquela mulher que eu namorei há alguns anos? Marcela? Houve uma pausa do outro lado da linha. Marina havia sido uma das poucas pessoas que conhecera Marcela quando eles estavam juntos, e sempre demonstrara gostar dela. Claro que lembro. Vocês pareciam muito felizes juntos. Por que terminou mesmo? Você nunca contou direito. Rodrigo fechou os olhos, sentindo o peso das mentiras que construíra ao longo dos anos. Ela engravidou. As palavras saíram num murmúrio quase inaudível. E... Marina aguardou, mas quando ele não continuou, sua voz ficou mais séria. Rodrigo, o que aconteceu? Eu ofereci dinheiro para ela, resolver a situação. A confissão saiu como um soco no próprio estômago. 2 milhões, para que ela fizesse um aborto e desaparecesse da minha vida. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Rodrigo podia ouvir a respiração chocada de Marina do outro lado da linha e imaginou a expressão de desapontamento que devia estar estampada em seu rosto. Meu Deus, Rodrigo! A voz dela saiu num sussurro horrorizado. E ela recusou, rasgou o cheque na minha frente e sumiu. Rodrigo passou a mão pelos cabelos, sentindo lágrimas queimarem seus olhos. Marina, eu tenho um filho. Um menino de 7 anos que não me conhece, que cresceu pensando que foi abandonado pelo pai. Mais silêncio. Então, Marina suspirou profundamente. Onde eles estão agora? Aqui em São Paulo. Eu os vi por acaso no parque há 2 semanas. Rodrigo contou sobre o encontro, sobre as investigações, sobre a confirmação de sua paternidade. Não sei o que fazer. Não sei se tenho o direito de aparecer na vida deles depois de tanto tempo. Você não tem direitos, Rodrigo. A voz de Marina estava firme agora, carregada de uma honestidade brutal que ele precisava ouvir. Você abriu mão de qualquer direito quando ofereceu dinheiro para apagar seu próprio filho. Mas aquele menino tem direitos. Direito de conhecer o pai, de decidir se quer ter uma relação com você. E Marcela, ela merece uma explicação. Merece saber que você reconhece o erro que cometeu. Naquela madrugada, Rodrigo ficou acordado até o amanhecer, olhando as fotos de Gabriel que havia espalhado sobre a mesa de centro. Em uma delas, o menino estava construindo um castelo de areia numa pracinha, com a língua de fora em concentração total. Em outra, ria gostosamente enquanto Marcela fazia cócegas nele durante um piquenique. Eram fotografias de uma vida feliz, completa, construída sem ele. E talvez fosse essa a maior dor, descobrir que eles não precisavam dele para serem felizes. Que Marcela havia sido forte o suficiente para criar um menino incrível sozinha, que Gabriel crescera amado e seguro, mesmo sem conhecer o pai. Mas havia também a dor nas costas de Marcela,
o cansaço em seus olhos, o carrinho de R$ 50 que ela não podia comprar. Havia um preço a pagar pela escolha de ser mãe solteira, e ele havia permitido que ela pagasse esse preço sozinha por 7 anos. Quando o sol nasceu pintando o céu de dourado, Rodrigo havia tomado uma decisão. Não sabia se seria bem recebido. Não sabia se conseguiria reparar o dano que havia causado, mas sabia que não podia continuar vivendo como se aquele menino não existisse. Gabriel era seu filho. E pela primeira vez em 7 anos, Rodrigo queria ser pai. O café da padaria São Bento exalava o aroma familiar de pão francês e café passado, na hora quando Marcela empurrou a porta de vidro na manhã de sexta-feira. Ela havia escolhido aquele local propositalmente, público o suficiente para se sentir segura, mas discreto o bastante para uma conversa que poderia mudar sua vida novamente. Suas mãos tremiam ligeiramente enquanto procurava uma mesa no fundo do estabelecimento, longe das janelas e dos olhares curiosos dos transeuntes. O telefonema havia chegado na noite anterior, quando ela terminava de ajudar Gabriel com a lição de matemática. A voz, do outro lado da linha, a fez congelar instantaneamente, grave, familiar, carregada de uma hesitação que ela jamais havia ouvido antes. Marcela, é o Rodrigo. Preciso conversar com você. 7 anos. 7 anos sem ouvir aquela voz que um dia sussurrava palavras de amor em seu ouvido e que na última vez havia oferecido 2 milhões para que ela apagasse o próprio filho da existência. Agora, sentada numa cadeira de plástico vermelho, mexendo nervosamente com o açucareiro, ela se perguntava que motivos poderiam tê-lo feito quebrar um silêncio tão longo. Gabriel estava na escola, protegido da tempestade emocional que estava prestes a se abater sobre eles. Dona Rosa havia se oferecido para buscá-lo mais tarde, como sempre fazia nas sextas, quando Marcela tinha aulas extras que se estendiam até mais tarde. A vida havia encontrado sua rotina, seu equilíbrio delicado. E agora, Rodrigo ameaçava desestabilizar tudo novamente. A campainha da porta tocou às 10 horas em ponto, e Marcela não precisou olhar para saber que era ele. Seus passos tinham aquela cadência confiante que ela conhecia tão bem, aquele jeito de ocupar o espaço que sempre a fizera se sentir pequena quando estavam juntos. Mas desta vez era diferente. Desta vez, ela não era mais a professora insegura que se apaixonara pelo executivo bem-sucedido. Era uma mãe, e mães, ela havia aprendido, eram criaturas muito mais fortes do que imaginavam. Rodrigo parou na entrada da padaria por alguns segundos, os olhos percorrendo o ambiente até encontrá-la. Mesmo de longe, Marcela podia ver que ele estava diferente. Mais magro, com algumas rugas ao redor dos olhos que não existiam antes, e algo em sua postura que parecia menos arrogante, mais humano. Ele se aproximou lentamente, como quem se aproxima de um animal ferido que pode fugir a qualquer momento. Vestia um jeans escuro e uma camisa branca simples, nada da ostentação dos ternos caríssimos que costumava usar. Até mesmo o relógio dourado havia sido substituído por um modelo discreto de couro marrom. "Obrigado por vir", ele disse, sentando-se na cadeira à sua frente. Sua voz soou mais rouca do que ela lembrava, carregada de uma emoção que ele lutava para controlar. Marcela o estudou em silêncio por alguns segundos, procurando vestígios do homem que havia amado e odiado com igual intensidade. Ele estava ali, mas havia algo diferente em seus olhos, uma vulnerabilidade que ela nunca havia visto antes, como se alguma parede importante tivesse desmoronado dentro dele. "Por que agora, Rodrigo?" Sua voz saiu mais firme do que esperava. 7 anos. Por que depois de 7 anos você quer conversar? Ele baixou os olhos para as próprias mãos, que se entrelaçavam nervosamente sobre a mesa.
Marcela notou que as unhas não estavam mais perfeitamente manicuradas como antes, e havia pequenos tremores em seus dedos. Eu o vi. As palavras saíram num murmúrio quase inaudível. Vi nosso filho. O mundo parou. Marcela sentiu o sangue gelar nas veias, o coração disparar num ritmo que a fez ficar tonta. Por um momento, considerou se levantar e sair dali correndo, buscar Gabriel na escola e fugir para onde Rodrigo nunca pudesse encontrá-los. Mas havia algo na forma como ele dissera nosso filho, não o garoto ou a criança, mas nosso filho, que a fez permanecer no lugar. Onde? Ela conseguiu perguntar, a voz mal passando de um sussurro. No Parque Ibirapuera, há 2 semanas. Eu estava com minha sobrinha quando... Rodrigo ergueu os olhos para ela e Marcela viu lágrimas não derramadas brilhando ali. Ele é igual a mim quando criança, Marcela. Exatamente igual. As memórias voltaram numa enxurrada dolorosa. As noites em que Gabriel perguntava por que não tinha pai, as mentiras criativas que ela inventava para protegê-lo da verdade cruel, as vezes em que o menino olhava outros pais no parque com uma curiosidade que partia seu coração. Ele não sabe, ela disse, mais uma afirmação do que uma pergunta. Que eu existo? Não, imagino que não. Rodrigo passou a mão pelos cabelos num gesto que ela lembrava bem. Ele sempre fazia isso quando estava nervoso. O que você contou para ele? Sobre o pai? Marcela respirou fundo, preparando-se para uma conversa que ensaiara mentalmente milhares de vezes, mas nunca imaginou que teria de fato. Que o pai dele teve medo da responsabilidade e foi embora antes dele nascer. Cada palavra saía como uma lâmina afiada. Que às vezes pessoas não estão prontas para ser pais, e que isso não significa que ele não é amado. Rodrigo fechou os olhos como se tivesse recebido um soco no estômago. Quando os abriu novamente, havia uma dor crua ali que fez Marcela se sentir simultaneamente satisfeita e culpada. É uma versão gentil da verdade, ele murmurou. Gabriel tem 7 anos, Rodrigo. Não vou destroçar a inocência dele, contando que o pai ofereceu 2 milhões para que ele nunca existisse. As palavras ecoaram pelo pequeno café como um tiro. Algumas cabeças se viraram na direção deles, mas Marcela não se importou. Havia guardado aquela raiva por tempo demais e agora ela extravasava como água de uma represa rompida. Você tem alguma ideia do que foi criar um filho sozinha? Sua voz subiu alguns tons, carregada de 7 anos de cansaço, luta e sacrifício. Do que foi acordar de madrugada com ele doente e não ter ninguém para dividir o desespero? Do que foi trabalhar dobrado para conseguir comprar as coisas básicas que ele precisava? Rodrigo não respondeu, mas ela viu suas mãos se fecharem em punhos sobre a mesa. Sabe o que foi explicar para uma criança de 3 anos por que não podíamos comprar o brinquedo que ele queria no Dia das Crianças? Ou porque todos os amiguinhos tinham pai nas apresentações da escola e ele não? Marcela, eu... Você o quê? Ela o interrompeu, as lágrimas finalmente brotando. Vai me dizer que se arrependeu, que agora quer ser pai, que descobriu que tem coração? O silêncio que se seguiu foi carregado de toda a dor acumulada ao longo dos anos. Rodrigo a observava chorar com uma expressão de sofrimento que ela jamais havia visto nele, como se cada lágrima dela fosse uma punhalada em seu próprio peito. Ele é feliz? A pergunta saiu num sussurro quebrado. Marcela limpou os olhos com as costas da mão, tentando se recompor. A pergunta a pegou desprevenida pela genuína preocupação que carregava. Muito, ela respondeu. E pela primeira vez desde que ele chegara, um sorriso fraco tocou seus lábios. Gabriel é a criança mais alegre que eu conheço, inteligente, carinhoso, teimoso como uma mula quando quer alguma coisa.
Joga futebol melhor que meninos 2 anos mais velhos, adora desenhar, especialmente dinossauros, e ri. Deus, como ele ri. Rodrigo bebeu cada palavra como um homem sedento no deserto. Havia uma fome em seus olhos, uma necessidade desesperada de conhecer cada detalhe sobre o filho que havia rejeitado. Ele pergunta sobre mim? Perguntava. A correção foi dolorosa para ambos. Quando era menor, perguntava muito. Queria saber se o pai era alto como ele ia ser, se gostava de futebol, se um dia ia voltar para conhecê-lo. E agora? Agora ele aprendeu a não perguntar. Aprendeu que algumas perguntas machucam a mamãe, então não faz mais. Rodrigo colocou o rosto entre as mãos e Marcela ouviu um som que a chocou profundamente. Ele estava chorando. Não eram lágrimas discretas ou controladas, mas um choro profundo, quebrado, de quem finalmente compreendia a magnitude do que havia perdido. Eu cometi o maior erro da minha vida. As palavras saíram abafadas pelas mãos que cobriam seu rosto. O maior erro que um homem pode cometer. Rejeitei meu próprio filho. Marcela observou-o chorar e sentiu algo complexo se mexer em seu peito. Não perdão, ainda não, mas talvez o primeiro vislumbre de que o homem que havia partido seu coração não era o mesmo que estava sentado ali agora. Por que agora, Rodrigo? Ela repetiu a pergunta, mas desta vez com menos raiva e mais curiosidade genuína. Por que depois de 7 anos você quer entrar na nossa vida? Ele ergueu o rosto, os olhos vermelhos e inchados, completamente diferente do executivo controlado que ela conhecera. Porque não consigo mais viver fingindo que ele não existe. Sua voz estava rouca de emoção. Porque toda vez que fecho os olhos, vejo aquele menino correndo no parque, rindo, sendo tudo o que eu gostaria de ter sido na idade dele. E porque percebi que passei 7 anos construindo um império vazio, enquanto meu filho crescia sem mim. Marcela sentiu suas próprias defesas tremularem. Havia uma sinceridade crua em suas palavras que era impossível fingir. O que você quer de nós? Ela perguntou, a voz mal passando de um sussurro. Não sei. A honestidade da resposta a surpreendeu. Não sei se tenho o direito de querer alguma coisa. Só sei que quero conhecê-lo. Quero que ele saiba que tem um pai que gostaria muito de fazer parte da vida dele, se ele permitir. E se ele não quiser? E se Gabriel ouvir toda a história e decidir que não quer conhecer o pai que o rejeitou? Rodrigo engoliu em seco, mas sua resposta veio firme. Então vou respeitar a decisão dele. Mas pelo menos ele vai saber a verdade. Vai saber que existe um pai que o ama, mesmo tendo levado 7 anos para ter coragem de admitir isso. Marcela ficou em silêncio por longos minutos, processando tudo o que havia ouvido. Do lado de fora, a vida continuava seu ritmo normal. Carros passavam, pessoas caminhavam apressadas, crianças riam no parquinho da praça vizinha. Mas ali, naquela mesa de café simples, 2 vidas estavam sendo redefinidas. Se eu aceitar isso... Ela começou lentamente. Se eu deixar você conhecer Gabriel, algumas coisas precisam ficar muito claras. Rodrigo assentiu eagerly, pendendo cada palavra. Primeiro, você não vai aparecer na vida dele como um furacão e depois desaparecer quando cansar de brincar de pai. Se entrar, é para ficar. Sim. Segundo, eu conto a história para ele do meu jeito, no meu tempo. Você não vai aparecer do nada. Ele precisa se preparar. Entendo. E terceiro, Marcela olhou diretamente nos olhos dele e Rodrigo viu ali a força feroz de uma mãe protegendo seu filhote. Se você machucar meu filho, se ele começar a te amar e você o abandonar novamente, eu juro por tudo que é sagrado que você nunca mais vai ter paz na vida. Entendeu? A ameaça poderia ter soado exagerada vinda de qualquer outra pessoa, mas Rodrigo viu nos olhos de Marcela que ela falava absolutamente sério. Entendi.
Ele respondeu, e pela primeira vez em anos, fez uma promessa que sabia que cumpriria custe o que custasse. Marcela, eu juro que não vou machucá-lo. Eu juro que vou passar o resto da vida tentando compensar estes 7 anos. Ela o estudou por mais alguns segundos, procurando sinais de mentira ou manipulação. Mas tudo o que encontrou foi um homem quebrado, arrependido, desesperado por uma segunda chance que talvez não merecesse, mas que estava implorando mesmo assim. Está bem, ela disse finalmente, e as palavras pareceram ecoar como um decreto do destino. Mas vamos fazer isso do jeito certo, devagar, um passo de cada vez. Rodrigo fechou os olhos e suspirou profundamente, como se tivesse segurado a respiração por 7 anos inteiros. Obrigado. Foi tudo o que conseguiu dizer, mas havia um universo de gratidão naquelas 2 palavras simples. Quando saíram da padaria, caminhando em direções opostas, ambos sabiam que nada seria mais como antes. Para o bem ou para o mal, a vida de Gabriel Santos Silva estava prestes a ganhar um novo capítulo. E pela primeira vez em 7 anos, Rodrigo tinha a esperança de que talvez não fosse tarde demais para aprender a ser pai. O apartamento de Marcela nunca havia parecido tão pequeno quanto naquela tarde de domingo. Gabriel estava espalhado no chão da sala, cercado por lápis de cor e folhas de papel, desenhando com a concentração intensa de um artista criando sua obra-prima. O cheiro de bolo de cenoura ainda impregnava o ar, vindo da cozinha, onde ela havia passado a manhã inteira tentando acalmar os nervos através da culinária. 3 dias haviam se passado desde a conversa na padaria, e Marcela ainda sentia o estômago revirar toda vez que pensava no que estava prestes a fazer. Como se explica para uma criança de 7 anos que o pai que ela disse ter ido embora, na verdade nunca havia ido lugar nenhum? Como se conta que ele simplesmente escolheu não estar presente? Mamãe, olha só! Gabriel ergueu o papel com orgulho, exibindo um desenho colorido de 2 dinossauros brigando. O tiranossauro está ganhando, mas o Triceratops não vai desistir. Marcela se ajoelhou ao lado do filho, passando os dedos pelos cabelos escuros dele num carinho que havia se tornado automático ao longo dos anos. Gabriel cheirava a shampoo de criança e aventura, aquele cheiro único de menino de 7 anos que corria, brincava e explorava o mundo com curiosidade insaciável. Está lindo, amor. Você melhorou muito no desenho. Ela beijou o topo da cabeça dele. Gabriel, posso conversar com você sobre uma coisa importante? O menino largou o lápis verde que estava usando para colorir a grama e se virou para ela com aqueles olhos castanhos que eram idênticos aos do pai. Havia uma seriedade precoce ali que sempre partia o coração de Marcela. Gabriel havia aprendido cedo a distinguir quando as conversas dos adultos eram realmente importantes. É sobre a escola? Eu não fiz nada de errado, eu juro! Marcela riu baixinho, sentando-se de pernas cruzadas no chão ao lado dele. Não, não é sobre a escola, é sobre... Bem, lembra que você costumava perguntar sobre seu pai? O corpo de Gabriel ficou imediatamente tenso, como sempre acontecia quando o assunto surgia. Ele havia aprendido nos últimos anos que perguntas sobre o pai deixavam a mamãe triste, então parou de fazê-las. Mas Marcela podia ver nos olhos dele que a curiosidade nunca havia desaparecido, apenas sido cuidadosamente guardada. Lembro. Sua voz ficou mais baixa, cautelosa. Bem, eu sempre te disse que seu pai foi embora antes de você nascer porque tinha medo da responsabilidade, né? Gabriel assentiu, brincando nervosamente com um dos lápis de cor. É verdade, mas não é toda a verdade. Marcela respirou fundo, escolhendo cada palavra com cuidado. Na verdade, seu pai nunca foi embora. Ele ficou aqui em São Paulo esse tempo todo.
Os olhos de Gabriel se arregalaram e ela viu uma mistura de confusão e algo que poderia ser esperança passando por seu rosto. Ele ficou? Mas por que nunca veio me ver? A pergunta que Marcela mais temia havia chegado, carregada de toda a inocência e dor que uma criança de 7 anos podia carregar. Ela estendeu os braços e puxou Gabriel para seu colo, segurando-o contra o peito, como fazia quando ele era pequeno e se machucava. Porque ele estava confuso e com medo. Ela escolheu as palavras mais simples que conseguiu encontrar. Às vezes, amor, as pessoas adultas fazem escolhas ruins quando estão com medo. E seu pai fez uma escolha muito ruim. Que escolha? Ele decidiu que não queria ser pai, que era muito difícil, muito complicado. Marcela sentiu lágrimas queimar em seus olhos, mas se forçou a continuar. Mas sabe o que aconteceu? Depois de muito tempo, ele percebeu que havia cometido um erro muito grande. Gabriel ficou quieto por alguns minutos, processando a informação. Marcela podia quase ouvir os pensamentos se organizando na cabecinha dele. Ele quer me conhecer agora? A pergunta saiu num sussurro esperançoso que fez o coração de Marcela se despedaçar e se recompor ao mesmo tempo. Sim, ele quer muito mesmo conhecer você. Ela afastou Gabriel um pouco para poder olhar em seus olhos. Mas eu preciso que você saiba que a escolha é sua, Gabriel. Você não é obrigado a conhecer ele se não quiser. E se conhecer e não gostar dele, tudo bem também. O menino mordeu o lábio inferior, um hábito que tinha quando estava pensando em algo sério. Como ele é? Bem, Marcela sorriu apesar das lágrimas. Ele é alto, tem cabelos escuros como os seus, olhos castanhos como os seus também. E, pelo que me lembro, ele era bom em futebol quando era jovem. Ele gosta de dinossauros? A pergunta fez Marcela gargalhar através das lágrimas. Não sei, amor. Vocês vão ter que descobrir isso juntos, se você quiser conhecê-lo. Gabriel deslizou do colo dela e voltou a se sentar no chão, pegando o desenho dos dinossauros. Ficou olhando para o papel por um longo tempo, como se as respostas estivessem escondidas nas cores vibrantes que havia usado. Mamãe, ele disse finalmente, sem tirar os olhos do desenho. Sim, amor. Se eu conhecer ele, você ainda vai ser minha mamãe, né? Ele não vai me levar embora? A pergunta atingiu Marcela como um soco no estômago. Ela se abaixou rapidamente e envolveu Gabriel em seus braços, segurando-o com força. Gabriel Santos Silva, você me escuta bem. Sua voz estava firme agora, carregada de toda a certeza que uma mãe pode transmitir. Eu vou ser sua mamãe para sempre, sempre, sempre. Não importa o que aconteça, não importa quem entre ou saia da nossa vida. Você é meu filho, eu sou sua mãe. E isso nunca vai mudar. Entendeu? Gabriel assentiu contra seu pescoço, mas ela sentiu algumas lágrimas molharem sua blusa. E se ele não gostar de mim? Impossível. Marcela respondeu imediatamente. Gabriel, você é a criança mais incrível do mundo. Você é engraçado, inteligente, carinhoso, corajoso. Qualquer pessoa que te conhecer vai te amar. E seu pai? Bem, eu acho que ele já te ama, mesmo sem ter te conhecido direito ainda. Como assim? Marcela hesitou por um momento, depois decidiu contar a verdade. Porque quando ele me contou que tinha te visto no parque, ele chorou. Chorou porque percebeu o quanto tinha perdido por não estar na sua vida. Gabriel se afastou para olhá-la, os olhos ainda úmidos, mas com uma curiosidade crescente. Ele me viu no parque? Quando? Há algumas semanas. Você estava brincando, correndo, sendo você mesmo. E ele disse que você é igualzinho a ele quando era criança. Um pequeno sorriso começou a se formar no rosto de Gabriel. Sério? Eu sou igual a ele? Muito igual, pelo menos fisicamente. Marcela tucou uma mecha de cabelo atrás da orelha dele.
Mas o mais importante é quem você é por dentro, e isso você é por você mesmo, Gabriel. Você escolheu ser bondoso, escolheu ser corajoso, escolheu ser alegre. Isso não tem nada a ver com quem é seu pai. Gabriel ficou quieto novamente, processando tudo. Depois pegou um lápis amarelo e começou a desenhar algo novo numa folha em branco. Marcela observou enquanto ele desenhava duas figuras de palito, uma menor e uma maior, lado a lado. É eu e ele, Gabriel explicou, adicionando um sol amarelo no canto da folha. Quero conhecer meu pai, mamãe. Marcela sentiu o coração acelerar. Uma parte dela, a parte que havia protegido Gabriel sozinha por 7 anos, queria dizer não, queria manter sua vida simples e segura do jeito que estava. Mas, olhando para o desenho nas mãos do filho, vendo a esperança cautelosa em seus olhos, ela soube que não tinha o direito de negar essa chance a ele. Tem certeza? Tenho. Gabriel parou de desenhar e olhou diretamente para ela. Mas quero que você esteja junto quando eu conhecer ele, para eu não ficar com medo. Claro que vou estar junto. Sempre vou estar junto quando você precisar de mim. Naquela noite, depois de colocar Gabriel para dormir, o que demorou mais que o normal porque ele estava ansioso e cheio de perguntas, Marcela ligou para Rodrigo. Suas mãos tremiam enquanto discava o número que ele havia dado na padaria. Alô? A voz dele soou tensa, como se estivesse esperando a ligação, mas temendo o que poderia ouvir. Rodrigo? É a Marcela. Oi, Como foi? Marcela podia ouvir a ansiedade crua em sua voz, e por um momento sentiu pena dele. Independente de todos os erros que havia cometido, ela podia imaginar como devia ser desesperador esperar para saber se o próprio filho queria conhecê-lo. Ele quer conhecer você. O silêncio do outro lado da linha foi tão longo que ela pensou que a ligação havia caído. Rodrigo, você está aí? Estou. A voz dele saiu rouca, claramente emocionada. Desculpa, Obrigado, Marcela. Obrigado por dar essa chance para nós. Não agradeça ainda, Marcela disse, permitindo que um pouco de sua firmeza maternal transparecesse. Gabriel ainda é uma criança, Rodrigo. Ele vai te testar, vai ficar tímido, pode até mudar de ideia no meio do encontro. Você precisa estar preparado para isso. Estou preparado para qualquer coisa. Ele quer que eu esteja presente quando vocês se conhecerem. Claro, o que você achar melhor. Marcela respirou fundo. Domingo que vem, no parque onde você o viu pela primeira vez, 2 horas da tarde. Leve algo simples, talvez uma bola de futebol. Ele gosta de jogar. Eu vou estar lá. A promessa veio carregada de uma determinação que ela não lembrava de ter ouvido nele antes. Marcela, como eu devo me apresentar para ele? Como Rodrigo. Ela respondeu simplesmente. Não tente ser perfeito, não tente compensar 7 anos em uma tarde. Seja apenas você mesmo e deixe que ele decida o que acha de você. Depois de desligar o telefone, Marcela ficou parada na janela da sala, olhando as luzes da cidade que piscavam na distância. Em algum lugar lá fora, Rodrigo provavelmente estava passando pela mesma mistura de ansiedade e esperança que ela sentia. No quarto ao lado, Gabriel dormia profundamente, provavelmente sonhando com dinossauros e futebol. Amanhã ele acordaria um dia mais próximo de conhecer o pai. E tudo, absolutamente tudo, ia mudar. Marcela colocou a mão sobre o coração e fez uma oração silenciosa para todos os santos que conhecia. Que Rodrigo fosse digno do amor puro e incondicional que Gabriel tinha para oferecer. Que ele não quebrasse o coração do menino como havia quebrado o dela anos atrás. Porque desta vez não era apenas sobre ela, era sobre Gabriel, e ela mataria ou morreria para proteger a felicidade do filho. Domingo estava chegando, e com ele um novo capítulo na vida de todos eles. O Parque Ibirapuera nunca havia parecido tão imenso e ao mesmo tempo tão pequeno para Rodrigo.
Ele chegara 1 hora antes do encontro marcado, incapaz de ficar mais tempo no apartamento, onde cada minuto se arrastava como uma eternidade. Suas mãos suavam enquanto segurava a bola de futebol nova que comprara na véspera. Uma pênalti profissional que custara mais que o salário mensal de muitas pessoas, mas que ele escolhera com o cuidado de quem seleciona um presente para o rei. O sol de domingo pintava o gramado com tons dourados, e o parque fervilhava com a energia típica dos fins de semana. Famílias faziam piqueniques sobre toalhas xadrez, crianças corriam entre as árvores, casais caminhavam de mãos dadas pelos caminhos pavimentados. Para qualquer observador casual, era apenas mais um domingo tranquilo. Mas para Rodrigo, era o dia mais importante da sua vida. Ele havia passado a semana inteira se preparando. Leu livros sobre paternidade, assistiu vídeos sobre como conversar com crianças, até mesmo consultou um psicólogo infantil sobre a melhor forma de se aproximar de um filho que não o conhecia. Mas agora, parado próximo ao mesmo banco onde havia visto Gabriel pela primeira vez, toda aquela preparação parecia insignificante diante da magnitude do momento. Respira, murmurou para si mesmo, ajustando a camisa polo azul que escolhera. Casual, mas não desleixada. Paterna, mas não autoritária. Até mesmo a escolha das roupas havia sido um dilema de horas. Às 2:05, ele os viu chegando pelo portão principal. Gabriel corria alguns passos à frente de Marcela, que o seguia com aquele olhar vigilante que Rodrigo já reconhecia como instinto maternal em ação. O menino usava uma camisa do Palmeiras, shorts jeans e tênis que haviam visto dias melhores. Seus cabelos escuros estavam bagunçados pelo vento, e mesmo à distância, Rodrigo podia ver a animação contida em seus movimentos. Marcela, por sua vez, estava claramente tensa. Usava um vestido simples de cor creme e sandálias baixas, mas havia algo em sua postura que gritava proteção maternal. Ela varreu o parque com os olhos até encontrar Rodrigo e, mesmo de longe, ele pôde ver a determinação feroz em seu olhar. Uma mãe disposta a enfrentar qualquer coisa para proteger seu filhote. Gabriel parou de correr quando avistou Rodrigo, como se um instinto primitivo tivesse lhe dito que aquele homem era importante. Ficou ao lado da mãe, de repente mais tímido, enquanto se aproximavam lentamente. O coração de Rodrigo batia tão forte que ele temia que todos no parque pudessem ouvi-lo. À medida que se aproximavam, cada detalhe do rosto de Gabriel ficava mais nítido, mais real, mais inegavelmente seu. Os olhos castanhos eram idênticos aos seus, mas havia algo mais, uma luz, uma vivacidade que ele próprio havia perdido em algum ponto da vida adulta. Gabriel, Marcela disse suavemente quando estavam a poucos metros de Rodrigo. Este é o Rodrigo, seu pai. A palavra pai ecoou pelo ar como uma declaração solene. Gabriel ergueu o rosto para olhar Rodrigo, e por um momento que pareceu durar uma eternidade, pai e filho se estudaram em silêncio. Oi, Gabriel disse finalmente, sua voz saindo num sussurro tímido, muito diferente da alegria espontânea que Rodrigo havia observado de longe. Oi, Gabriel. Rodrigo se abaixou para ficar na altura do menino, um gesto que havia praticado mentalmente dezenas de vezes. É um prazer conhecer você. Um prazer muito, muito grande. Gabriel inclinou a cabeça para o lado, um gesto que Rodrigo reconheceu imediatamente como seu próprio, e continuou a estudá-lo com aquela curiosidade intensa das crianças. Você é bem alto. Foi a primeira observação de Gabriel, fazendo Marcela sorrir nervosamente. Sou sim, e você vai ser alto também, pelo que parece. Rodrigo sorriu, tentando parecer mais relaxado do que se sentia. Sua mãe me disse que você gosta de futebol. Os olhos de Gabriel se iluminaram ligeiramente. Gosto, eu jogo na escolinha da escola. O professor disse que eu tenho talento.
A timidez inicial começava a dar lugar ao entusiasmo natural. Qual time você torce? Palmeiras, Rodrigo respondeu, e viu o rosto de Gabriel se abrir num sorriso genuíno pela primeira vez. Sério? Eu também! Olha minha camisa! Gabriel apontou para o peito, onde o símbolo do time estava estampado. A mamãe comprou no meu aniversário. Rodrigo olhou para Marcela, que observava a interação com uma mistura de ansiedade e algo que poderia ser alívio. Ela havia dado ao filho a camisa do time que ele torcia. Havia tantas perguntas que ele queria fazer, tantas coisas que queria saber sobre os 7 anos que havia perdido. Trouxe uma bola. Rodrigo mostrou a bola que segurava. Pensei que talvez quiséssemos jogar um pouco. Posso, mamãe? Gabriel olhou para Marcela e Rodrigo viu toda a dinâmica entre eles naquele olhar, o respeito que ele tinha pela mãe, a forma como ela era seu porto seguro. Claro que pode. Marcela sorriu, mas Rodrigo percebeu que ela não relaxou nem um pouco da vigilância. Eles se dirigiram para uma área gramada mais aberta, onde outras famílias brincavam. Rodrigo chutou a bola suavemente para Gabriel, que a dominou com uma habilidade impressionante para sua idade e a chutou de volta com precisão. Uau! Rodrigo não precisou fingir admiração. Você realmente tem talento. Gabriel sorriu, e Rodrigo sentiu algo se derreter dentro do peito. Era o sorriso que havia visto de longe semanas atrás, mas agora era dirigido a ele, para ele. Minha mãe diz que eu corro muito rápido também. Gabriel disse, fazendo embaixadinhas com a bola. Quer ver? E sem esperar resposta, começou a correr com a bola nos pés, driblando obstáculos imaginários com uma agilidade que fez Rodrigo se lembrar de si mesmo na mesma idade. Por alguns minutos, eles jogaram em silêncio, Gabriel exibindo suas habilidades com o orgulho inocente das crianças e Rodrigo absorvendo cada movimento, cada gesto, cada risada. Marcela os observava de um banco próximo, e quando Rodrigo olhava na direção dela, podia ver que ela estava relaxando gradualmente. Gabriel estava à vontade, estava se divertindo. Era um bom começo. Você também joga bem, Gabriel disse quando pararam para descansar, ambos um pouco ofegantes. Onde aprendeu? Na escola como você, e na rua com meus amigos. Rodrigo se sentou na grama ao lado do filho. Quando eu era criança, sonhava em ser jogador profissional. E por que não virou? A pergunta simples carregava uma inocência que partiu o coração de Rodrigo. Como explicar para uma criança as escolhas que os adultos fazem, as pressões sociais, a forma como às vezes abandonamos nossos sonhos por coisas que parecem mais sensatas? Porque outras coisas se tornaram mais importantes. Ou pelo menos eu achei que eram mais importantes na época. Gabriel assentiu como se entendesse, mas Rodrigo sabia que havia nuances ali que só viriam com a idade. E agora? Você trabalha com o quê? Tenho uma empresa. Cuido de negócios, de dinheiro, essas coisas chatas de adulto. Rodrigo sorriu. E você? O que quer ser quando crescer? Dinossaurólogo. A resposta veio instantânea e animada. Ou jogador de futebol, ou os dois. A mamãe disse que posso ser qualquer coisa que eu quiser se me esforçar muito. Rodrigo olhou para Marcela, que continuava observando-os. Ela havia criado um menino confiante, sonhador, que acreditava em suas possibilidades. Sozinha, sem nenhuma ajuda dele. Sua mãe está certa, ele disse, e havia uma profundidade na afirmação que Gabriel ainda não podia compreender totalmente. Você quer ver meu desenho de dinossauros? Gabriel pegou uma pequena mochila que havia trazido e de dentro tirou uma folha de papel dobrada. Fiz ontem à noite depois que a mamãe me contou que ia conhecer você. Rodrigo desdobrou o papel com cuidado reverente. Era um desenho típico de criança. 2 dinossauros numa paisagem colorida com um sol amarelo no canto. Mas o que o fez engasgar de emoção foi o que estava escrito em letras grandes e desiguais na parte de baixo.
Eu e meu pai. É, é lindo, Gabriel. Sua voz saiu mais rouca do que pretendia. Posso ficar com ele? Gabriel assentiu orgulhosamente. Fiz para você. A mamãe disse que você ia gostar. Rodrigo olhou para Marcela novamente e desta vez ela sorriu. Um sorriso pequeno, mas genuíno. Ela havia encorajado Gabriel a fazer aquele desenho. Havia ajudado a criar um momento bonito entre eles. Gabriel, Rodrigo disse cuidadosamente, posso te fazer uma pergunta? Pode. Como você se sente sobre ter um pai que você não conhecia? Gabriel considerou a pergunta com a seriedade de quem entende que é importante. Meio estranho, ele admitiu, mas também legal. Eu sempre quis ter um pai, sabe? Ver meus amigos com os pais deles e às vezes eu fingia que tinha um pai também. Cada palavra era uma punhalada no coração de Rodrigo. Todas aquelas fantasias infantis, toda aquela necessidade de uma figura paterna que ele havia negado ao filho. E agora que você me conheceu, como se sente? Gabriel o estudou novamente com aqueles olhos castanhos penetrantes. Você parece legal, e joga futebol bem, e... Ele hesitou, como se estivesse reunindo coragem para dizer algo importante. E você tem os mesmos olhos que eu. Tenho mesmo, Rodrigo sorriu. Herdou de mim. A mamãe disse que eu herdei outras coisas também, que sou teimoso igual você. Rodrigo gargalhou, e o som fez Gabriel sorrir também. Sua mãe te conhece bem. Ela me conhece tudo, Gabriel disse com o orgulho absoluto de uma criança que sabe que é amada. Ela é a melhor mãe do mundo inteiro. Rodrigo olhou para Marcela, que havia se aproximado silenciosamente enquanto eles conversavam. Ela realmente é, ele disse, e havia tanto arrependimento quanto gratidão nessas palavras. Que tal irmos tomar um sorvete? Marcela sugeriu. Tem um carrinho ali perto do lago. Enquanto caminhavam pelos caminhos do parque, Gabriel no meio, saltitando entre eles, Rodrigo se viu observando cada detalhe da cena. A forma como Gabriel gesticulava quando falava, animado demais para ficar parado. Como ele de repente parava para observar um passarinho ou uma flor que chamava sua atenção. A maneira natural com que segurava a mão de Marcela quando precisava se sentir seguro, mas como também, gradualmente, começava a caminhar mais próximo de Rodrigo. No carrinho de sorvete, Gabriel escolheu um picolé de coco, exatamente como Rodrigo faria. Mais uma semelhança para adicionar à lista crescente. Rodrigo, Marcela disse enquanto Gabriel se afastava para jogar o palito no lixo. Ele gostou de você. Como você sabe? Porque ele está falando sem parar. Quando Gabriel fica confortável com alguém, ele não consegue ficar quieto. Ela sorriu. E porque ele desenhou aquele papel para você. Gabriel só desenha presentes para pessoas que considera especiais. Rodrigo sentiu o peito se aquecer. E você? Como está se sentindo com tudo isso? Marcela considerou a pergunta por um momento. Nervosa. Protetiva, mas também aliviada. Ela olhou para Gabriel, que havia encontrado outras crianças e estava mostrando como fazer embaixadinhas. Ele precisa de um pai, Rodrigo. Sempre precisou. Eu fiz o melhor que pude, mas algumas coisas só um pai pode dar. Obrigado, Rodrigo disse simplesmente, por deixar isso acontecer, por dar essa chance para nós. Não me agradeça ainda. Marcela o alertou. Isso é só o começo. Ser pai não é sobre uma tarde agradável no parque. É sobre estar presente todos os dias, nas coisas boas e ruins, quando é fácil e quando é difícil. Eu sei. Rodrigo assentiu. E quero estar em tudo. Gabriel voltou correndo, interrompendo a conversa séria. Posso brincar mais um pouco? Por favor? Claro, Marcela disse. Mas daqui a pouco temos que ir. Você tem lição de casa para terminar. Ah, não! Gabriel fez uma careta. Matemática é muito chata. Matemática é importante, Rodrigo disse.
Eu uso matemática no meu trabalho todos os dias. Sério, para quê? Para calcular quanto dinheiro as pessoas vão ganhar, quanto as empresas vão crescer, essas coisas. Gabriel pareceu considerar isso. Talvez matemática não seja tão chata assim, ele admitiu. Você pode me ajudar às vezes? A pergunta casual quase fez Rodrigo desmoronar ali mesmo. Seu filho estava pedindo ajuda. Estava incluindo-o em sua rotina, em sua vida. Eu adoraria ajudar. Ele conseguiu responder. Sempre que você quiser. Eles passaram mais uma hora no parque. Gabriel mostrou a Rodrigo sua árvore favorita para subir. O lugar onde sempre alimentava os patos no lago. O cantinho onde gostava de sentar para ler quando vinha ao parque com a mãe. Era como se estivesse compartilhando seu mundo, pedaço por pedaço. Quando chegou a hora de ir embora, Gabriel abraçou Rodrigo espontaneamente. Foi um abraço rápido, tímido ainda, mas genuíno. Foi legal conhecer você, ele disse. Posso te ver de novo? Rodrigo teve que lutar contra as lágrimas. Se você quiser e se sua mãe deixar, eu adoraria te ver de novo. Gabriel olhou para Marcela, que assentiu. Que tal no próximo sábado? Ela sugeriu. Podemos ir ao cinema. Gabriel adora filmes. Sério? Podemos ver o novo filme de dinossauros? Gabriel pulou animado. Claro que podemos. Enquanto os observava se afastarem, Gabriel acenando energicamente até desaparecerem entre as árvores, Rodrigo sentiu uma transformação completa acontecendo dentro dele. Por 7 anos, havia vivido uma vida que parecia completa, bem-sucedida, invejável. Mas agora, depois de apenas algumas horas com seu filho, percebia que havia sido apenas uma existência vazia, sem propósito real. Gabriel o havia chamado de pai. Havia desenhado um desenho para ele. Havia perguntado se podiam se ver novamente. Em poucas horas, havia ganhado mais do que todos os negócios milionários que fechara ao longo da carreira. Na segunda-feira seguinte, Rodrigo fez algo que chocou toda a sua equipe. Cancelou todas as reuniões de sábado pelos próximos 3 meses. Quando sua assistente perguntou o motivo, ele respondeu simplesmente: compromissos familiares. O primeiro encontro no cinema foi um sucesso. Gabriel escolheu as pipocas, doces demais na opinião de Rodrigo, mas ele comeu todas mesmo assim. Comentou o filme inteiro, algo que normalmente o irritaria, mas vindo do filho era adorável, e segurou sua mão durante as partes mais tensas do filme. Esse dinossauro me lembra o meu desenho, Gabriel sussurrou animadamente durante uma cena de ação. Lembra mesmo, Rodrigo sussurrou de volta. Você desenha muito bem. Depois do filme, foram tomar milkshake numa lanchonete próxima. Gabriel contou sobre a escola, sobre os amigos, sobre a professora que estava ensinando sobre vulcões. Rodrigo absorveu cada palavra como se fossem tesouros preciosos. Rodrigo, Gabriel disse de repente, no meio de uma história sobre um colega que havia levado uma cobra de borracha para a escola, posso te chamar de pai? A pergunta veio do nada, casual, como se ele estivesse perguntando sobre o tempo. Mas para Rodrigo, foi como se o mundo inteiro parasse de girar. Ele olhou para Marcela, que acompanhara o encontro e observava da mesa ao lado. Ela assentiu quase imperceptivelmente. Eu ficaria honrado se você me chamasse de pai. Rodrigo conseguiu responder, a voz embargada de emoção. Legal! Gabriel voltou a tomar o milkshake, como se nada extraordinário tivesse acontecido. Agora posso contar para meus amigos que tenho pai também. Nos encontros que se seguiram, Rodrigo começou a entender realmente o que significava ser pai. Não eram apenas os momentos divertidos, embora houvesse muitos deles. Era também estar presente quando Gabriel teve uma crise de choro porque perdeu um trabalho importante da escola. Era ajudar com a lição de matemática, mesmo quando estava exausto depois de um dia longo de trabalho.
Era aprender que não quero comer brócolis podia se transformar numa guerra de 2 horas e que às vezes a melhor estratégia parental era simplesmente sentar no chão e esperar a tempestade passar. Ser pai é mais difícil do que imaginava. Ele admitiu para Marcela numa tarde em que Gabriel havia feito uma birra épica porque não podia levar o peixinho dourado para o parque. Bem-vindo ao clube. Marcela sorriu, mas havia algo mais caloroso em sua expressão agora. Você está se saindo bem. Mesmo não sinto que estou. Rodrigo, você deixou uma reunião com investidores internacionais na semana passada porque Gabriel estava com febre e queria que você ficasse com ele. Isso não é coisa de pai de fim de semana. Isso é coisa de pai de verdade. Era verdade. Rodrigo havia descoberto que quando se tratava de Gabriel, trabalho, dinheiro e status simplesmente não importavam mais. Quando seu filho precisava dele, ele estava lá, sem questionar, sem calcular, sem pensar 2 vezes. 3 meses depois daquele primeiro encontro no parque, aconteceu algo que mudou tudo mais uma vez. Era uma quinta-feira à noite, e Rodrigo estava em casa revisando contratos quando o telefone tocou. Era Marcela, e havia pânico em sua voz. Rodrigo, Gabriel está no hospital. Ele caiu da bicicleta e pode ter quebrado o braço. Rodrigo não lembrou de desligar o telefone, de pegar as chaves, de sair de casa. A próxima coisa que sabia, estava correndo pelos corredores do Hospital São Paulo, procurando desesperadamente pela emergência pediátrica. Encontrou Marcela na sala de espera, os olhos vermelhos de choro, as mãos tremendo. Ela correu para ele no momento em que o viu. Eles ainda estão examinando, ela disse entre soluços. Ele estava chorando tanto, Rodrigo. Estava com tanta dor. Rodrigo a abraçou, sentindo suas próprias lágrimas molharem os cabelos dela. Naquele momento, não eram mais apenas 2 pessoas ligadas por um passado complicado e um filho em comum. Eram 2 pais desesperados de preocupação, unidos pelo amor a Gabriel. Ele vai ficar bem, Rodrigo murmurou, mais para si mesmo que para ela. Ele tem que ficar bem. Quando finalmente puderam ver Gabriel, ele estava na cama do hospital com o braço engessado, mas sorrindo corajosamente através das lágrimas. Pai, mamãe! Ele acenou com o braço bom quando os viu. Olha meu gesso, o médico disse que posso pedir para os amigos assinarem. Pai. Ele havia chamado Rodrigo de pai naturalmente, instintivamente, na primeira vez que realmente precisou dele. E Rodrigo soube que não importava o que acontecesse dali para frente, aquele era o momento em que se tornou pai de verdade. Eles passaram a noite no hospital, revezando para ficar acordados cuidando de Gabriel. De manhã, quando o menino acordou pedindo panquecas com calda de chocolate, Rodrigo soube que tudo ia ficar bem. Pai, Gabriel disse enquanto Rodrigo ajudava-o a tomar o suco de laranja que o hospital havia servido no café da manhã. Você pode me levar na escola hoje? Quero mostrar meu gesso para todo mundo. Claro que posso. E foi assim, levando seu filho de braço quebrado para a escola numa quinta-feira de manhã, que Rodrigo finalmente entendeu o que havia perdido durante todos aqueles anos. Não eram apenas os momentos grandes, os aniversários, as formaturas, as conquistas importantes. Eram os momentos pequenos, cotidianos, aparentemente insignificantes. Era ser a pessoa que Gabriel chamava quando precisava de ajuda. Era ser incluído naturalmente nos planos, nas preocupações, na vida diária. 6 meses depois do primeiro encontro, Rodrigo e Marcela estavam sentados no mesmo banco do parque, onde tudo começara, observando Gabriel jogar bola com outras crianças. O braço dele havia sarado completamente, mas ele insistia em contar a história da vez que quebrei o braço para qualquer um que quisesse ouvir. Obrigado, Rodrigo disse de repente. Pelo quê? Por ele, por ter criado um menino tão incrível sozinha, por ter me dado uma segunda chance quando eu não merecia.
Marcela ficou quieta por um momento, observando Gabriel fazer um gol e comemorar como se tivesse ganhado a Copa do Mundo. Você sabe, ela disse finalmente, quando você me ofereceu aqueles 2 milhões, pensei que fosse a pior coisa que poderia acontecer. E não foi? Na época foi, mas agora penso que talvez tenha sido a melhor. Ela sorriu. Porque se você tivesse ficado naquela época por obrigação ou culpa, Gabriel teria crescido com um pai que não o queria de verdade. E agora, ele tem um pai que escolheu estar aqui, que luta todos os dias para merecer estar aqui. Rodrigo considerou suas palavras. Era uma perspectiva que nunca havia considerado, mas ela tinha razão. O homem que havia oferecido dinheiro para apagar Gabriel da existência não estava preparado para ser pai. Mas o homem que se tornara nos últimos meses, que cancelava reuniões para ir a partidas de futebol da escola, que sabia de cor todos os nomes dos dinossauros preferidos do filho, que ficava acordado a noite inteira quando Gabriel estava doente. Esse homem estava. Pai, mamãe, viram meu gol? Gabriel correu até eles, o rosto vermelho de excitação e esforço. Vimos sim! Rodrigo o ergueu no ar, girando-o até ele gargalhar gostosamente. Foi o melhor gol que já vi na vida. Sério? Sério. Gabriel o abraçou forte e Rodrigo fechou os olhos, gravando aquele momento na memória. O cheiro de shampoo infantil misturado com suor de criança. O peso pequeno, mas sólido do filho em seus braços. O som da risada que agora sabia de cor. Te amo, pai. Gabriel sussurrou no seu ouvido, casual como sempre, como se declarar amor fosse a coisa mais natural do mundo. Eu também te amo, Gabriel, mais do que você pode imaginar. E naquele momento, sentado num banco de parque com o filho nos braços e Marcela sorrindo ao lado, Rodrigo soube que havia encontrado finalmente o que realmente importava. Não eram os milhões no banco, não eram os contratos milionários ou o reconhecimento profissional. Era aquilo. Eram os três ali, uma família que se formara de maneira não convencional, mas que era real, sólida, construída sobre uma base de amor escolhido ao invés de obrigação. O sol começava a se pôr, pintando o céu de tons dourados e rosados. Era hora de ir para casa. Uma palavra que agora tinha um significado completamente diferente para Rodrigo. Casa não era mais seu apartamento luxuoso com vista para a cidade. Casa era onde Gabriel estava. Casa era onde podia ser pai. Que tal jantarmos pizza hoje? Marcela sugeriu, para comemorar o gol espetacular do Gabriel. Pizza! Gabriel pulou animado. Com borda recheada. Com borda recheada. Rodrigo confirmou, mesmo sabendo que Gabriel provavelmente comeria apenas o recheio e deixaria a massa. Enquanto caminhavam em direção à saída do parque, Gabriel no meio segurando a mão dos dois, Rodrigo refletiu sobre o caminho que os havia trazido até ali. 7 anos de arrependimento, de uma vida construída sobre fundações vazias, mas também 7 anos que haviam sido necessários para que ele se tornasse o homem capaz de ser o pai que Gabriel merecia. Algumas histórias, pensou ele, precisam de tempo para encontrar seu final verdadeiro. Algumas pessoas precisam se perder completamente antes de descobrir o que realmente importa. E às vezes, se tivermos muita sorte, não é tarde demais para recomeçar. Gabriel tagarelava sobre os planos para o final de semana. Queria ir ao zoológico ver os dinossauros, que na verdade eram réplicas mecânicas, mas ele insistia que eram reais. Queria que o pai o ensinasse a fazer embaixadinhas com as 2 pernas. Queria desenhar uma família de dinossauros onde todos viviam felizes juntos. E o pai dinossauro pode estar no desenho também? Gabriel perguntou, olhando para Rodrigo com aqueles olhos castanhos que eram idênticos aos seus. Claro que pode. Rodrigo respondeu, apertando suavemente a mão pequena. O pai dinossauro vai estar em todos os desenhos a partir de agora. Para sempre?
para sempre. E pela primeira vez na vida, Rodrigo fez uma promessa que sabia que cumpriria, não importasse o que acontecesse. Porque ser pai de Gabriel não era apenas sobre estar presente, era sobre ter encontrado finalmente a pessoa que sempre deveria ter sido. O parque ficou para trás, mas a família que nascera ali continuou caminhando em direção ao futuro, unida por laços que eram mais fortes que sangue, mais duráveis que tempo, mais verdadeiros que qualquer coisa que Rodrigo já havia construído antes. E no bolso de sua jaqueta, cuidadosamente dobrado, estava o desenho que Gabriel havia feito naquele primeiro dia. 2 dinossauros felizes com as palavras "Eu e meu pai", escritas embaixo com a caligrafia desajeitada, mas cheia de amor de uma criança de 7 anos. Era o documento mais importante que Rodrigo já havia possuído. E sempre seria.